Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos para que juntos possamos buscar o conhecimento. Vamos pedir um amparo e a proteção do nosso Senhor Jesus, dos nossos amigos, que com muito amor vêm nos auxiliando na busca do conhecimento. Ampara-nos, Senhor, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, a força e a coragem necessária para seguirmos nossa caminhada adiante. Conscientes dessa oportunidade abençoada, do trabalho, do entendimento sobre nós, sobre a nossa encarnação presente, sobre os ensinamentos da doutrina, sobre a mediunidade, um empréstimo que vem a todos nos auxiliar, para que possamos compreender melhor todas as situações que a vida vem a nos oferecer e praticarmos o amor e a caridade ensinada pelo nosso Mestre Jesus, sementes plantadas em nossos corações, a germinar no templo de cada um de nós. Mas se aqui estamos sob o amparo da doutrina nessa encarnação, é chegado o nosso momento de darmos os nossos passos mais fortalecidos, na esperança das melhorias, aprendendo sobre o amor, fixando em nossos corações a prática da caridade, a nossa responsabilidade perante nós, perante o nosso meio, perante a nossa criação. Faça de nós, Senhor, instrumentos úteis da Tua vontade, nós que ainda somos tão pequeninos e sem o Teu amparo, nada haveríamos de fazer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe a quarta mensagem do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Então hoje nós iremos conversar um pouco sobre esse capítulo 4, ante a mediunidade, né? Então nós já, ao longo aí desses capítulos anteriores, conversamos sobre a importância, né, de caminharmos, termos esse empréstimo, né, do trabalho, para fixarmos em nós esses ensinamentos, além de rever as nossas situações que por vezes ficaram aí, e que hoje, pela misericórdia do Pai, temos essa oportunidade. Mas a mediunidade, ela não está ligada apenas à questão do fenômeno, mas da nossa vida, né? Como que nós lidamos com essas atribulações que muitas vezes nos pegam aí, entendendo o porquê das coisas, né? Mesmo esse saber ainda sendo um pouco limitado, mas entender que nada é por acaso. E aí a gente começa a voltar os nossos pensamentos, querendo que coisas boas aconteçam, querendo mudar as situações, querendo fazer com que coisas aconteçam na nossa vida, independente do que venha a acontecer com os outros, respeitando sim o tempo de cada um momento. Mas se nós estamos nessa encarnação sob o amparo da doutrina, com o empréstimo da mediunidade, trabalhando e entendendo, seja a mediunidade ostensiva, né, aquela de trabalho, ou então a mediunidade generalizada, né, porque todos somos espíritos e mantemos sim esse contato com o plano espiritual, com os nossos anjos da guarda também,
Então, o conhecer é muito importante. Então, a gente vai fortalecendo ainda mais os nossos passos. E aí, nesse capítulo, o Emmanuel fala um pouquinho sobre os obstáculos, né, as situações que a gente vivencia. Então, pessoal, uma coisa importante a gente sempre comentar, né, que assim, a nossa caminhada é nossa, né? Cada um tem a sua, né? Cada um, como individualidade, recebe, né, as informações e aí as processa ali dentro do seu entendimento, da sua forma de ver e compreender, né, o meio que ele se encontra, a sua vida. Então, se é chegado o nosso momento, a gente gostaria assim que todos estivessem ali no mesmo, buscando as mesmas coisas que a gente, na mesma intensidade ou não, mas a gente tem que respeitar que é o tempo de cada um. Podemos sim disponibilizar uma ajuda, sim, nos colocando à disposição, sim, mas entender que cada um tem o seu tempo, então pode haver situações em que haverão ali críticas ou apoio, né? As situações são as mais diversas, mas é entender que é a nossa caminhada e a gente tem que seguir, né? Adiante, tá? E os obstáculos eles vêm para nos fortalecer ainda mais. Quando a gente entende, quando a gente frisa a importância do que a gente está fazendo, né? Como que a gente se sente, como que esse trabalho mediúnico, como que essa mediunidade possa me auxiliar, né? Hoje eu entendo que eu sou um ser eterno. Hoje eu entendo que a vida não é por acaso. Hoje eu entendo que a minha situação, por mais difícil que seja, ela não é permanente, ela pode ser mudada. Eu entendo que há uma ajuda no plano espiritual e eu consigo captar essa ajuda, né? Quando eu emito uma prece, quando eu me ligo com os meus amigos espirituais, sintonizo esse auxílio, quando eu pratico a caridade e faço algo em favor não só da minha vida, mas do meu próximo. Então, todos esses ingredientes eles são importantes e vão nos fortalecendo ainda mais, tá? Então, tudo que a gente aprende ali na vivência mediúnica, a gente pode com certeza trazer isso para o nosso dia a dia para nos fortalecer, tá? Ainda mais. Entender uma influenciação, saber a força que os nossos pensamentos têm, né? Ou seja, tudo que a gente já aprende, né? A lei das reencarnações, né? Saber que nossa vida não é a primeira, né? Essa encarnação não é a primeira, já somos espíritos milenares, vivendo de experiências em experiências, né? Então, teremos aí muitas situações adversas, muitos conflitos, mas teremos muito apoio para a gente seguir adiante, tá? Basta a gente buscar isso verdadeiramente, se dá uma oportunidade, entender, tá? Até a questão do livre-arbítrio, tá? O nosso direito de escolha, a gente ainda está aprendendo a lidar com ele e conseguiremos sim, tá, pessoal? Então tudo aqui que a gente vivencia são as fases, né? Sejam elas boas ou não, elas passam e a gente vai construindo ali coisas duráveis. É aquela casa que foi feita na rocha e não na areia, né? Ou seja, as nossas ações, as nossas buscas, aquilo que nós almejamos no nosso íntimo, tá? Então isso é muito importante. Então passaremos sim por essas situações perante a mediunidade, mas que a gente prossiga a nossa caminhada, tá? E, e aprendendo sempre, né, a auxiliar, né, aprendendo a aceitar, né, mas buscar ali os nossos objetivos. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Então é o que nós comentamos. Não esperemos o entendimento, tá? Não vou mais fazer. Não vou fazer isso porque a pessoa não quer. Não vou buscar porque não está buscando comigo. Não vou tentar ajudar uma pessoa a praticar ali uma caridade, mas a pessoa não, parece que ela não faz. Quando eu preciso, ela nunca está lá. Mas a gente tem que aprender que cada um de nós tem o seu tempo. E o mais importante, aprender a fazer
pela simples oportunidade que temos de sermos úteis e fazermos o bem, tá? E essas atitudes, por mais que momentaneamente ali não deem os resultados que nós almejamos dentro do nosso pequeno entendimento, sejamos certos que uma atitude no bem faz toda a diferença e jamais há de se perder. Porém, é que cada um de nós está no seu tempo e no seu entendimento. Então, vamos exercitar. Ah, não consigo praticar ali ainda a caridade espontânea. Não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. A nossa vida nesse momento, nessa questão dos ensinamentos da doutrina, do entendimento da mediunidade, é o exercitar, é o estudo, é a prática, é o convívio com outros irmãos, ali com outros amigos nossos que também estão nessas buscas, troca de experiências. O Herculano Pires frisa isso no livro Mediunidade. Tá, essa questão de troca de experiências, o convívio no centro, né, é muito importante e vai enriquecendo ainda mais. Por isso fica o convite, tá? Quem ainda não participa de algum estudo, a Casa de Fabiano oferece muitos estudos em dias variados, tá? Presencial, online. Fica aí o convite, tá bom? Para buscar aí um estudo, porque vai enriquecer ainda mais essa caminhada, essa troca de experiências, tá? É um momento ali onde num grupo mais reduzido, né, a gente pode trocar ali algumas experiências, aprender sobre a doutrina, sobre a mediunidade, tá bom? Procure aí a orientação que será direcionado aí para algum grupo de estudos da casa. Age, serve, ajuda e socorre sem recompensas, tá? Acabamos de fazer esses comentários também. E aí ele vai falar sobre o exemplo, né? E o espírito que esteve aqui em maior condição, que nos trouxe ricos ensinamentos que, passe o tempo que passar, jamais haverão de se perder. Jesus, nosso mestre, sempre devemos sempre nos exemplificar em Jesus e em seus ensinamentos, que foi o que o mestre nos deixou quando aqui esteve, né? Recordemos Jesus e os fenômenos do espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para verificarem a idoneidade dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombarias. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para místeres santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores, né? Então, ou seja, as situações foram as mais variadas, mas mesmo assim ele continuou, tá? Não estou aqui fazendo comparações com o mestre, muito longe disso, estamos muito distantes, né? Mas as situações que vão nos envolver nessa caminhada, quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente trabalha, quando a gente se coloca ali à disposição da prática do bem, os obstáculos
parece que se multiplicam às vezes, né? A gente se vê incomodado, principalmente nos dias ali onde tem ali a nossa ida até a casa, o trabalho que nós nos comprometemos junto dos irmãos, né? Seja o trabalho mediúnico ou o trabalho assistencial, né? Que a casa nos oferece, mas que a gente não desanime perante esses obstáculos e que a gente persevere, tá? Então foi essa mensagem que o mestre nos deixou, que os obstáculos eles serão inúmeros, sim, assim como ele os teve, mas que nós não desistamos, né? Não vamos desanimar perante esses obstáculos, vamos nos fortalecer ainda mais e vamos continuar nossa caminhada adiante, tá? Tendo sempre o exemplo do Mestre Jesus, tá? Então, mais uma vez, né? Aqui nós somos pequenos aprendizes de tudo. Estamos dando pequenos passos vacilantes, mas importantes na nossa caminhada evolutiva, tá? Então, sempre o exemplo do mestre. Perseverar, nos erguer perante as quedas, acreditar em melhorias, né? Para nós, na nossa caminhada, tá? A chave está no nosso entendimento, né, sobre a vida, sobre o porquê aqui estamos. Isso vai nos dar força para recomeçar. Cada um tem ali as suas buscas, suas necessidades, né, o seu, o seu querer, enfim. Mas que a gente não desista, seja o que for que nós estejamos passando, né, mas que a gente não desista, a gente creia, porque essa ajuda ela se faz muito presente, tá? Muito presente. O bem se faz muito presente em nossa caminhada, em nossos corações, a nos auxiliar. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, que vencem a si mesma, trabalham ali os seus sentimentos, buscam a compreensão da vida, entender que nós não estamos aqui por acaso, né? Mas sim são oportunidades valiosas dentro da lei da reencarnação, né, com objetivos de melhorias, construções positivas e que todas as dificuldades, todas as situações que nós vivenciamos, elas são passageiras, assim como os momentos bons também vêm e vão e que nós ainda estamos construindo a verdadeira felicidade e que é muito importante estarmos aqui e que as dores e as situações difíceis elas irão passar e de tudo isso haverá uma grande reflexão e que a gente continue, que possamos aperfeiçoando, aí ele continua, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, ou seja, praticando a caridade, né, servindo, trabalhando a mediunidade, né, auxiliando o teu próximo, não olhando apenas para ti, para nós mesmos, né, mas procurando que o bem se faça perante a todos, pois há muitos corações que padecem sem esperança. E se nós entendemos o significado de esperança dentro da doutrina, por que não levar ao irmão mais necessitado, seja por uma palavra, seja por um alimento, seja pela passividade na mediunidade, no trabalho mediúnico, na aplicação do passe, ouvindo, aprendendo a ouvir, aceitar, simplesmente aceitar o outro como ele é. Então,
a gente vai estar dando esse passo aqui que é dito por Emmanuel. Conseguem, aí continua, conseguem aproveitá-lo no serviço constante em louvor do bem. Então, a caridade, ela se faz presente em todos os lugares, em todos os momentos. Mas nós ainda estamos caminhando na sua compreensão do amor, da prática, do entendimento e como receber esse amor também. Então que a gente não desanime ante aos obstáculos, como é dito aqui no nosso capítulo de estudo, ante a mediunidade, né? Ou seja, ante essa oportunidade valiosa que a mediunidade nos oferta, ante essa encarnação, ante aqueles mais difíceis que se encontram conosco, de nos esforçarmos pelo menos em entender que cada um é do seu jeito, mas que eu tenho que ser do meu jeito. Eu tenho que buscar a felicidade, pois somos individualidades, cada um tem uma percepção, um modo de agir, pensar e sentir. Então que a gente não desanime, que a gente persevere e veremos que haveremos de colher bons frutos dos nossos esforços e assim seguiremos em frente. Então é isso, pessoal. Estejam todos em paz. Vamos refletir um pouco sobre o trabalho mediúnico, refletir um pouco sobre perseverarmos perante aos obstáculos que aparecerão, sim, mas que também passarão, assim como outras dificuldades. E aí nos lidaremos conosco mesmo mais fortalecidos para a nossa caminhada evolutiva. Então fiquem todos em paz e que Jesus nos proteja, nos dê força, esse mestre, amigo querido, sempre presente, auxiliar, cuidar de cada um de nós. Frei Fabiano, esse amigo que nos recebe amorosamente. E todos os nossos companheiros de caminhada, a bendizendo sempre as oportunidades que recebemos. E nesses instantes, vamos agradecer e vamos vibrar com muito amor pelo planeta, por todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Ampara-nos, Senhor, faze de nós instrumentos úteis da Tua vontade, que tenhamos força e coragem em nossas buscas, pois ainda tão pequeninos somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, a Jesus. Estejam em paz.